Olá pessoal, tudo bem? Mais um encontro em mais uma terça-feira, certo? Todas as terças estou adicionando para vocês vídeo aula nova. Lembrando que o conteúdo que será abordado hoje nas questões será sobre eletricidade, óptica e radiação eletromagnética, certo? Deixe aí nos comentários sugestões para as próximas videoaulas que eu vou estar analisando para vocês sobre conteúdo, sobre questões, certo? Deixem o like também aí no vídeo e se inscrevam no canal para receberem, né, as notificações. Não esqueçam de ativar o sininho, certo? Para receber as notificações das videoaulas, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão de hoje. Bem, gente, vamos iniciar com essa questão aqui do Enem 2009. É uma questão que vai envolver conteúdos sobre calor, certo? O ramo da física é calor, e sobre o eletromagnetismo, mais precisamente na parte de eletricidade, certo? Porque eletromagnetismo é o ramo da física que teve a junção da eletricidade com o magnetismo. Inclusive, foi um experimento muito importante dentro da física, que é o experimento de Ørsted, que fez essa junção da eletricidade com o magnetismo. Vou começar a ler aqui o enunciado da questão. É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido por uma combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 graus Celsius a 55 graus Celsius. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um resistor de 1 ohm imerso na água durante um certo intervalo de tempo. Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água. Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 joule, grama a menos 1, graus Celsius a menos 1, aproximadamente qual a quantidade de calor consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão, certo? Então a questão está querendo saber qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador quando comparado ao obtido a partir da combustão. Então é uma questão que envolve conteúdos de calor e eletromagnetismo, certo? Temos que ter muita atenção a esses dados quando a gente for fazer a resolução da questão. Bom, a letra A diz o seguinte: a quantidade de gasolina consumida é igual para os dois casos. B. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 2 vezes maior que a consumida na combustão. C. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 2 vezes menor que a consumida na combustão. Letra D. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. E letra E. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes menor que a consumida na combustão. Então é uma questão que vai envolver aí conteúdos de 2 ramos da física, e aí a gente vai primeiramente fazer uma revisão, certo? Um lembrete aí de uma equação que é muito importante no estudo do calor, que é a equação fundamental da calorimetria. E na sequência a gente vai estudar um conteúdo importante da eletricidade, que é o conceito de potência elétrica, certo? Então, isso vai ser importante para resolver a questão. Vamos lá, então, para mais um estudo teórico. Bem, pessoal, para resolver essa questão, nós vamos fazer o cálculo da quantidade de calor, certo? Necessária para aquecer a água aí. Lembrando que como a água vai se manter no mesmo estado físico, que é o estado líquido, e é observada apenas a variação de temperatura, então nós estamos tratando do calor sensível. E no calor sensível, nós utilizamos para fazer a quantidade de calor a equação fundamental da calorimetria, que é Q igual a M vezes C vezes ΔT. O que é a quantidade de calor, que é a unidade no SI é o joule, e todas essas unidades aqui estão de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. A massa é em quilograma, o calor específico, que é específico para cada material, e aí a questão deu o calor específico da água, certo? É joule por quilograma vezes Kelvin, a unidade. E a variação de temperatura em Kelvin, certo? Então, o conceito de potência elétrica dentro da eletricidade é muito importante, certo? E a potência elétrica é definida como a rapidez com que um trabalho é realizado. Ou seja, é a medida do trabalho realizado por unidade de tempo.
A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas é o watts, que é um Wzinho, certo? E aí, para fazer o cálculo da potência elétrica, nós utilizamos justamente essa equação aí. P é igual a U vezes I. P é justamente a potência, o U é a diferença de potencial ou a tensão, certo? Que é fornecida a um certo circuito, a um certo dispositivo, enfim. E o I é a corrente elétrica. Em outro momento eu vou falar melhor para vocês sobre essas outras variáveis aí, certo? Uma outra equação também para o cálculo da potência elétrica, no caso é um resistor, certo? É justamente essa expressão. P é igual a R vezes I ao quadrado. O R maiúsculo aí é a resistência elétrica do material. E o I ao quadrado é a corrente elétrica. Aí nós usando a lei de Ohm, certo? Utilizando a lei de Ohm, que pela lei de Ohm a diferença de potencial é igual ao produto da resistência vezes a corrente elétrica, certo? Resistores ohmicos são resistores em que a resistência é constante, certo? Ela geralmente não varia, tem o mesmo valor. Então, nós podemos substituir a corrente na expressão anterior, certo? Para o cálculo da potência elétrica, e encontraremos a potência em função da diferença de potencial e da resistência elétrica, que já que a questão nos deu esses dados, né, de potência e resistência. Nesse caso, teremos então que a potência elétrica vai ser calculada pela razão entre a diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência elétrica. Então, nós vamos utilizar esta última equação para fazer o cálculo da potência elétrica. Vamos partir para a resolução. Bem, para resolver essa questão, nós vamos seguir 3 etapas. A primeira delas é para fazer o cálculo da quantidade de calor necessária para aquecer, certo? A água. Como aí a água vai se manter no mesmo estado físico, nós vamos apenas observar a variação de temperatura, nós estamos tratando de calor sensível. E no calor sensível, a equação que é utilizada para fazer o cálculo da quantidade de calor é justamente a equação fundamental da calorimetria. Então, aplicando essa equação, Q igual a mc delta T, a massa, aí nós temos que a massa do corpo é 200 kg, certo? Esse calor específico aí, ele vai ter que ser multiplicado por 10 ao cubo, porque a massa tem que ser em quilograma, certo? E a variação de temperatura aí, como nós temos 55 graus Celsius menos 20, essa variação de temperatura é de 35 graus Celsius. Que a variação de temperatura na escala Celsius é a mesma variação de temperatura na escala Kelvin. Então, aí não tem o que ser alterado. Nós ficamos então com a quantidade de calor de 29.330 vezes 10 ao cubo joules. O potencial elétrico do gerador, então, ele é calculado por essa equação. P é igual à diferença de potencial ao quadrado sobre a resistência, né? Nós temos aí que essa diferença de potencial é de 110 ao quadrado e a resistência é de 11 ohm. Fazendo o cálculo, ficamos então com a potência de 1.100 watts, ok? Então, nós temos aí a potência elétrica do gerador. Agora, ó, nós temos que calcular o valor da potência e o valor da quantidade de calor. Nós podemos utilizar a equação de potência que relaciona essas duas grandezas para encontrar o intervalo de tempo, né? Porque nós temos aí essa equação de potência que é igual a razão entre a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, que essa quantidade de calor é justamente a energia que é gasta, né, para fazer o aquecimento da água. E aí nós vamos ter justamente o tempo que isso foi realizado, né? Que é de 26.663 segundos ou ΔT igual a 7,4 horas. Veja o seguinte, ó, já que o gerador consome 1 litro de gasolina por hora, podemos dizer que o consumo será na ordem de 7 litros, certo? Então, a resposta aí é letra D. Uma questão do Enem 2012 sobre o conteúdo de óptica. Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta.
e produz uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz do seu quarto e deitou-se exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas, ela percebeu que não conseguiu resultado algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz emitida pela lâmpada incandescente é de letra A, baixa intensidade, letra B, baixa frequência, letra C, um espectro contínuo, ou D, amplitude inadequada. Letra E, curto comprimento de onda. Vamos então ver a parte teórica aqui, certo, gente? Para fazer o entendimento dessa questão. É uma questão que envolve o espectro da luz, certo? O espectro eletromagnético. Bem, gente, é uma questão que eu gostei porque trouxe aqui a discussão do espectro eletromagnético, que é uma escala de radiações eletromagnéticas, certo? Nele estão representados 7 tipos de ondas eletromagnéticas, que são ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raios gamas. Se vocês observarem aqui essa figura, mostra justamente essa escala dessas radiações eletromagnéticas. E aí nós temos aí a luz visível, certo? Que se encontra nessa faixa aí. E nós temos o comprimento de onda das cores nessas faixas, certo? Raios gama, raio-x e ultravioleta, certo? Se encontram ao lado esquerdo da imagem. E infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio do lado direito, certo? Vejam o seguinte, que essas ondas, certo? Eletromagnéticas que estão abaixo da luz visível, certo? Elas têm alta frequência. No entanto, as que estão acima da luz visível, como a do infravermelho aí, elas têm alto comprimento de onda, porém têm baixa frequência. Então, ondas que estão na faixa do vermelho, certo? Isso dentro da luz visível, são ondas eletromagnéticas, certo? Que têm baixa frequência e um comprimento de onda elevado. Bom, as ondas se propagam à velocidade da luz. E com exceção da luz visível, são todos invisíveis em olho nu. Certo? Então, apenas a luz visível aí desse espectro é que é visível a olho nu. Todas essas outras ondas, elas não são, certo? E aí nós temos a sequência de cores desse espectro visível: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, a violeta, dentre essas 7 cores, é que tem maior frequência. Coincidentemente, tem menor comprimento de onda, já que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais, certo? Bem, e o espectro eletromagnético, ele mede as ondas eletromagnéticas, certo? É uma escala de radiações eletromagnéticas. Elas têm a mesma velocidade, mas diferem, no caso, em frequência e em comprimento de onda, certo? No caso, a luz de uma lâmpada incandescente, ela está próximo à faixa de luz aí do infravermelho ou da luz visível, certo? Então, como está dentro dessa faixa, consequentemente tem baixa frequência. Se tem baixa frequência, o comprimento de onda é alto, porém a frequência vai estar relacionada aí com a intensidade, aí com a quantidade de energia que está sendo absorvida pela pele da pessoa. Como está na faixa do infravermelho, então não vai ocorrer esse bronzeamento, certo? Vamos lá para a resolução. Como dito, o espectro de luz proveniente das ondas eletromagnéticas vindas de uma lâmpada incandescente é composto, em sua grande maioria, por radiações do espectro do infravermelho e da luz visível, que tem o quê? Baixa frequência e elevado comprimento de onda. Então, esses espectros possuem frequências menores que as do ultravioleta, raios do sol, né? Logo, incapazes de gerar um bronzeamento, já que as frequências elas são menores que as do infravermelho. Então, a resposta é a letra B, baixa frequência.
Vem do Enem 2014 essa questão sobre óptica, que também envolve o entendimento do espectro eletromagnético. Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de sensor. A radiação captada por esse detector encontra-se na região de letra A, da luz visível, letra B, do ultravioleta, letra C, do infravermelho, letra D, das microondas ou letra E, das ondas eletromagnéticas. Então, nós vimos no slide anterior a resolução da questão anterior explicada, que nós temos a faixa de luz visível e acima, no caso do vermelho, aí da faixa de luz visível, nós temos o infravermelho, microondas e ondas de rádio. E abaixo do violeta, nós temos aí ultravioleta, raio-x e raios gama. Lembrando que apenas a luz visível é visível a olho nu. Todas essas ondas eletromagnéticas aí, ondas de rádio, microondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x e raios gama, não são visíveis a olho nu. Certo? Do ultravioleta para baixo, a frequência aí ela tende a aumentar. Quanto maior a frequência, maior a energia aí. Acima do vermelho, nós temos infravermelho, microondas e ondas de rádio, a frequência ela diminui e o comprimento de onda aí aumenta, ok? Bom, vamos lá para a resolução da questão. É uma questão que a resolução ela não é muito longa, porque veja o seguinte, olha, o corpo humano ele emite radiação eletromagnética majoritariamente, certo? Prioritariamente na região do infravermelho do espectro eletromagnético, que são radiações de frequência baixa, certo? Então a resposta aí, letra C. Excelente essa questão do Enem 2018 sobre óptica, ainda sobre o espectro eletromagnético. A figura representa um prisma óptico, constituído de um material transparente, cujo índice de refração é crescente com a frequência da luz que sobre ele incide. Um feixe luminoso composto por luzes vermelha, azul e verde incide na face A, certo? Do prisma e emerge na face B. A gente observa aí na figura, no prisma, essas duas faces. E após ser refletido por um espelho, certo? Após ela emergir na face B, ela é refletida através de um espelho, que na figura também mostra. Incide num filme para fotografia colorida, revelando 3 pontos aí, ó, nesse perfil do filme. Observando os pontos luminosos revelados no filme ali, certo? No perfil do filme, de baixo para cima, constatam-se as seguintes cores. Letra A, vermelha, verde, azul. B, verde, vermelha, azul. C, azul, verde, vermelha. D, verde, azul, vermelha. Ou E, azul, vermelha e verde. Então, nós temos que lembrar da faixa de luz visível. Nós vemos aí que a violeta tem maior frequência, consequentemente tem menor comprimento de onda, e a vermelha tem maior comprimento de onda e menor frequência. Vamos lá para a resolução, gente. Das cores mencionadas lá na figura da questão, vermelha, azul e verde, as frequências obedecem à seguinte expressão. A frequência do azul é maior que a frequência do verde, que é maior que a frequência do vermelho. Isso significa que o prisma apresenta índice de refração de acordo com. Então, quanto maior a frequência, maior também vai ser o índice de refração. Então, o índice de refração do azul é maior que o do verde, que é maior que o do vermelho. Ok? Então, cada material tem um índice de refração diferente. Consequentemente, cada cor também. Logo, ao atravessar o prisma, a frequência azul ó, ela vai se desviar angularmente mais que a verde, já que ela tem um maior índice de refração. Então, ela vai
ter um desvio angular maior, que se desvia mais que a vermelha, a verde, resultando no filme, depois da reflexão no espelho plano, o padrão da figura aí que vocês observam, indicada. Certo? Então, de baixo para cima, no perfil do filme, nós observamos vermelha, verde e azul. Quanto maior o índice de refração, maior vai ser o desvio do ângulo em relação ao espelho. Como o azul tem maior índice de refração, maior vai ser o desvio do ângulo. Como o vermelho tem menor índice de refração, menor vai ser esse desvio do ângulo. Resposta, letra A. Como sempre, é uma grande satisfação estar com vocês todas as terças-feiras. Então essa foi mais uma videoaula. Deixe as dúvidas de vocês aí nos comentários, certo? Que eu estarei respondendo, ok? Não esqueçam de divulgar para seus colegas e amigos estas videoaulas, certo? Que com certeza está sendo de grande valia para vocês que estão estudando, se preparando para o Enem, certo? Para a prova de Física, para a área de Ciências Naturais, tá bom? Então, um abração e até o nosso próximo encontro.